Estamos começando mais um episódio do Patrono e hoje eu vou conversar com o Christian Rocha, ele que é gestor da Secretaria Municipal que cuida da questão da igualdade racial. Hoje em dia o racismo ele vem escondido na falta de oportunidade, ele vem escondido na falta de estrutura para aquelas minorias. Muito obrigado pela oportunidade de conversar comigo, Christian. Primeiro eu quero agradecer, Kennedy, por essa oportunidade de estar aqui e mandar um abraço a todos os nossos amigos que assistem, né, o podcast Patrono. Christian, eu queria saber um pouco, né, como eu falei, o racismo estrutural, o nosso estado, o estado do Amazonas, o estado de Roraima, o estado de São Paulo, o Brasil, ele tem uma dívida histórica com alguns grupos. Essa dívida é originada pela falta de oportunidade que foi criada por essas pessoas. Rui Barbosa falava sobre a questão da igualdade, que muitas vezes não é tratar todo mundo igual, mas respeitar essas desigualdades. E nesse aspecto, o Brasil ele tem uma dívida com pessoas que Eu queria que você explicasse o conceito de racismo estrutural para a gente. Bem, o Brasil ele tem essa dívida histórica sim. E através do racismo estrutural a gente consegue identificar todos os eixos e também consegue identificar que o Brasil, através dos seus poderes, ele realmente pratica esse racismo, muitas das vezes não velado, no poder legislativo, no poder executivo e no poder judiciário. E para quem está aqui assistindo a gente assim de forma mais clara, o que é o racismo estrutural? Bem, o racismo estrutural é a presença de um comportamento criminoso em todas as esferas da sociedade. Que se traduz na falta de oportunidade, naquele olhar, naquela questão da pessoa, como ela é vista. Como é que você identifica na prática isso? Ele surge como uma falta de respeito para aquela pessoa onde ela julga a cor da pele. Então, quando o fator cor da pele ele surge numa oportunidade de emprego ou um perfilamento na rua, onde aquele suspeito em potencial ele só se torna um suspeito em potencial por ele ser negro, e onde a gente coloca como a cor negra sempre como algo subalterno, isso é o racismo estrutural. Entendi. E ele se traduz em várias coisas que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas uma questão que eu achei interessante, Christian, que você me falou outro dia, é que você falou assim, se eu estiver correndo na Ponta Negra, né, e tiver um outro amigo meu correndo, para que a pessoa que esteja nos assistindo fique claro como que se... Porque assim não é um... Porque hoje em dia... né, o racismo direto, eu olhar para uma pessoa e dizer você é de tal cor e menosprezar essa pessoa, é crime. Né? A prisão pode acontecer de forma imediata. Qualquer um do povo pode dar uma prisão em flagrante para quem está cometendo um crime. Então, assim, as pessoas sabendo disso, um certo receio disso acontecer, faz de uma forma, como você falou, estrutural, uma forma mascarada. E a gente vai falar depois dos conceitos através de racismo religioso, racismo institucional. Racismo ambiental. Mas é ambiental, né? Mas assim, eu achei interessante esse exemplo que você deu. É o perfilamento racial, é o perfil. Certo. Muitas das vezes, nós temos esse conceito prévio. O que é o conceito prévio? É o preconceito, onde a gente acha que o Christian ele não é um gestor por ele ser negro, e que o Kennedy é um gestor por ele não ser negro. Então, a gente já começa identificando aí. A gente sempre se depara com situações lamentáveis, onde um juiz ele não é considerado um operador do direito, porque na visão e no perfil daquela pessoa que está enxergando ele, ele pode ser tudo, menos um juiz de direito. Então, isso é um perfil, é o perfilamento racial em que o Brasil, ele infelizmente, ele ainda pratica isso e com grande veemência. Como que nasceu esse Christian aí, esse cara ativista nessa questão tão importante para a sociedade? Eu até permito que as pessoas façam qualquer juízo de valor. Eu sou cristão e eu acredito em missões. Então, ser ativista é uma missão, mas é uma missão que precisa ser realizada com responsabilidade, com respeito e com amor ao próximo. Então, ainda muito novo, aos 14, 15, 16 anos, eu já era um ativista. Né? E naquela época existiu o primeiro movimento social, que era o Alma Negra, comandado pelo Dr. Nestor Nascimento. E depois veio o nosso grupo, o meu grupo, que eu tive a oportunidade de criar, que foi o Movimento Orgulho Negro, que logo em seguida se tornou o Amonã. Então, eu via a necessidade de se criar um debate acadêmico, escolar, na TV, porque a gente quase não discutia sobre isso. Né? Então, só
grita por justiça quem um dia foi injustiçado. E eu já fui injustiçado. Já fui motivo de chacota e de piada em relação à cor da pele. Mas nem por isso eu me vitimizei. Eu levantei minha cabeça e disse, é isso que eu quero. Pedi a Deus, Deus colocou no meu coração e foi abrindo as portas para que a gente transformasse essa luta em uma educação antirracista. Cara, eu vejo assim, tu transmite uma energia muito boa no que tu faz, né? Trazer essa oportunidade, eu imagino que o Brasil de 20 anos atrás poderia ter sido melhor hoje se tivesse pessoas como você. Falando um pouco sobre gestão, você participa de uma secretaria aqui no estado do Amazonas. Sim. E a gente vê que existe também um racismo institucional. Um governo que não cria oportunidade para gerar. Como foi que vocês criaram essa secretaria e como é que vocês trabalham nesse sentido? Olha, eu preciso ser sempre justo. Quero agradecer ao ex-prefeito Davi Almeida, que se solidarizou, que me convidou para a gente conversar sobre essa política pública, através do secretário Wolfram Torres, que é um grande amigo, e também conversei na época com o vice-prefeito Marcos Rota, depois secretário da Casa Civil, e a gente pôde alinhar tudo isso, até o ponto de conversar com o hoje atual prefeito Renato Júnior, que também abriu essas portas para que a gente se tornasse hoje um colaborador. Eu vejo isso como uma grande honra, ser um colaborador, não vejo como oportunidade. E antes deles não existia essa... Não, pela primeira vez na cidade de Manaus, foi nesta gestão que se criou uma secretaria voltada para essa educação. Foi nessa gestão que se criou o primeiro Conselho Municipal da Igualdade Racial, foi nessa gestão que se criou pela primeira vez em parceria com o Poder Executivo e o Poder Legislativo, cotas no certame da Câmara Municipal de Manaus. Então é necessário nós colocarmos em evidência o que nós já conseguimos. Nós falamos muito sobre a violência urbana que o jovem negro sofre. E hoje nós temos, pela primeira vez no Amazonas, referência no Brasil inteiro, o curso de perfilamento racial, o que nós estamos falando, do racismo estrutural, colocado para o curso de formação da Guarda Municipal de Manaus. Olha só os fatos históricos que essa gestão vem realizando. E nós, como simples colaboradores, só temos a agradecer a oportunidade de poder somar. E a Guarda Municipal, nesse sentido do racismo estrutural, ela trabalha de forma educativa? Bem, repressiva? Como é que ela está atuando? Hoje ela atua de forma educativa. Hoje eu tenho ainda esse contato com os alunos, mas foi maravilhoso poder ministrar, até porque tem um outro feito histórico. Pela primeira vez, um ativista ministra aulas sobre racismo estrutural, racismo religioso, ambiental e perfilamento racial para a Guarda Municipal, para os nossos agentes de segurança pública municipal. Isso eu pude dizer na COP30, eu pude dizer em Brasília, no Ministério, e dizer para alguns deputados federais, até de outros estados. Tem secretarias, como de Goiânia e do Ceará, que já me convidaram para poder palestrar e para poder apresentar esse projeto. Foi um projeto que nasceu no nosso coração, dos movimentos sociais, mas que foi aplicado pelo ex-prefeito Davi Almeida, pelo atual prefeito Renato Júnior, secretário Wolfram Torres e o secretário Alberto, junto com o Conselho Municipal de Segurança Pública do município. Então, é muito importante essa política pública. Cristian, eu queria que você falasse para a nossa audiência, porque a gente fala de racismo estrutural, eu passei isso, eu passei por aquilo, mas na prática, o que você sente, assim, o sentimento que você tem de hoje, não só, vamos deixar de lado você servir essa pauta, vamos deixar de lado o Cristian ativista, mas em termos de resultado, o que você tem observado, qual é a sua felicidade, né, o retorno que você tem? Por exemplo, uma educação só vai surtir efeito daqui a uns 10 anos, porque você está criando uma classe, você vai para a escola e você ali educa uma classe, né, que hoje a minha geração ela já tratava esse tema de uma determinada forma. E você vê até mesmo pela questão do humor, né? Se você pegar os programas de humor de 20, 30 anos atrás, eles tinham um determinado tratamento que hoje poderia ser considerado crime. Eles tinham um formato e hoje nós já não... E hoje tem um respeito. Certo. Então você está tratando uma geração que vai comandar o nosso país, comandar a nossa cidade daqui a alguns anos ainda. Mas eu acho que você hoje deve ter tido algum retorno. Você olha assim e fala assim, rapaz, eu estou feliz por ter visto isso aqui acontecer. O que você pode nos dizer com relação a isso? Olha, eu sempre fui sonhador. Então hoje eu vejo mais esperança no Brasil quando eu vejo essa porta dessa secretaria. Nós não temos representantes pela nossa bandeira, e eu respeito, no Poder Legislativo. Nós não temos.
É muito ainda tímido o trabalho no Poder Legislativo. Mas no Poder Executivo, eu já vejo essa busca pelo equilíbrio em aplicar essa política pública junto das demais secretarias. Então, eu gostaria e quero viver todo dia uma conquista de cada vez. Porque é necessário que as pessoas entendam. Isso é um campo de ideias. É a luta da memória contra o esquecimento. Então, os formatos de antes não eram abordados como são abordados hoje. Você falou uma questão muito interessante na questão dos 3 poderes. Temos o executivo, legislativo e o judiciário. Hoje você tem um amparo total do executivo municipal. Ao invés de uma ideia que você levou para o ex-prefeito e foi aplicado naquela ocasião e frutificou até hoje. Hoje o prefeito Renato te dá o suporte com relação a isso. Sim. Você acha, e eu acho, eu já tenho a minha opinião formada sobre isso, tá? Que você atuando no legislativo, com o apoio do legislativo, você vai ser um deputado, você vai ser um vereador, porque você precisa levar essa pauta na produção legislativa. No Poder Legislativo é necessário que nós tenhamos, e é muito difícil, mas não é impossível, resgatar o voto consciente, de saber que uma autoridade que levanta a bandeira da diminuição da desigualdade racial e social, ele possa ter esse espaço no Poder Legislativo. Hoje, eu me coloco como um grande articulador de bastidores. Gosto de conversar com os ativistas, com os presidentes de movimento negro, e eu alcancei algo que eu sempre almejava, que era poder ter o trabalho reconhecido em todo o Brasil. E hoje eu tenho. E como é que se dá essa questão, Christian? Você, a sua rotina de trabalho nesse sentido? Você, de manhã cedo você já está na comunidade, já fica ali nas escolas? Como é que funciona? Eu convivo 100% dentro da minha comunidade, né? Então, eu admiro o respeito que eles me depositam, porque eu respeito todo mundo. Então, depois que a gente troca, eu estou sempre trocando ideia com os meus amigos nas calçadas, entendeu? Nas esquinas. Depois surgem as nossas articulações para estarem nas escolas, e a gente está sempre abordando. E é interessante que antes tinha uma certa abordagem para comigo em relação ao racismo. Hoje não, hoje já é diferente, hoje já existe uma curiosidade, porque é necessário que a gente apresente as leis. Infelizmente, nós perdemos muito tempo desconstruindo falas, ao invés de construir as nossas próprias pontes. Eu hoje não desconstruo mais a fala de um racista. Hoje eu procuro construir uma ponte. Eu poderia muito bem colocar a minha comunidade debaixo do braço e ficar falando, eu sou de comunidade, eu sou negro, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Eu preferi levar às autoridades a criação de uma secretaria, juntamente com Carla Carvalho, Valfran Torres e os demais colegas. Eu preferi levar para o poder público municipal, no quesito segurança, esse curso de perfilamento racial. Então, eu preferi construir pontes. Preferi ir até Brasília, com o apoio do ex-prefeito, com o apoio do atual prefeito, do secretário Valfran, poder chegar em Brasília e dizer assim, Manaus precisa de uma adesão. Manaus precisa de encontros, Manaus precisa de cursos sobre o racismo estrutural, sobre o perfilamento, para que a nossa cidade, que lamentavelmente hoje figura em primeiro na violência urbana. Você citou casos aí relacionados... Nossa cidade não, desculpa, o nosso estado. Nosso estado, né? Como é que funciona essa questão do racismo estrutural dentro do Poder Judiciário? Você acredita que isso acontece? Acontece muito. No Poder Judiciário, nós temos um pequeno número, nós ainda não temos nem 10% de todos os membros do Poder Judiciário serem negros. Isso aí é um dado concreto que você pode pesquisar. Mas é necessário que comece nas academias, nas faculdades, nos primeiros períodos, para a gente não ter que ver operadores do direito, advogados, pedindo pena de morte, julgando as pessoas pela cor da pele. Isso precisa ocorrer dentro das academias. Se as faculdades não abrirem as portas para a discussão dessa problemática, então nós vamos ter que enfrentar advogados, promotores, juízes, infelizmente, preconceituosos, que discriminam e que são racistas. E qual o avanço na questão institucional você tem conseguido nessa questão do racismo estrutural? Além de todos esses avanços históricos que nós conseguimos, poder ter a porta aberta em todos os locais, em todas as instituições de ensino.
quando a gente fala sobre conquista, a gente olha e vê que nós somos resgatadores de sonhos. Existem programas que é o racismo na primeira infância. Nós já estamos dentro da CEMED. Existem programas que são voltados para... Faz o que esse racismo da primeira infância? Esse racismo na primeira infância, olha... É necessário que a gente leve para as escolas logo no início que a criança precisa ter uma autovalorização de si mesma. No cabelo, na origem. Hoje nós temos uma lei chamada 10.639 que fala sobre a África, que fala sobre toda essa origem e sobre essa influência africana sobre o Brasil. Só que, infelizmente, ela é de 2003. De 2003 para trás, nós sofremos muito. E a questão do racismo... Quero parabenizar a doutora Carla, o secretário Valfran, pela forma como a gente lida com certos problemas. Nós procuramos, antes de publicizar, a gente procura primeiro os órgãos competentes. Nós demos um amparo necessário dentro do que nos compete, dentro do que está ao nosso alcance. E a primeira oportunidade, isso aconteceu no sábado para domingo. No domingo de manhã, eu liguei para o Ministério da Igualdade Racial e a doutora Carla já foi formalizando. Hoje nós já tivemos vários encontros e durante esses dias nós estamos tendo alguns avanços. Então é necessário que esse racismo religioso que ocorreu, ele não ocorra mais. Eu gostaria muito de poder dizer assim, a Polícia Militar tem abordagens em seu curso de formação, em seus operadores sobre o racismo religioso, mas não tem. Porque quando a gente aplica esse curso, nos leva um pouco a ter a faculdade de escolher esses comportamentos. Eu tive vários guardas municipais me ligando. Professor, olha o que aconteceu. O senhor chegou a abordar sobre isso, sobre o racismo religioso. Então, Kennedy, é triste, mas infelizmente nós não temos essa formação junto aos nossos policiais militares e nem nos nossos policiais civis. Que outro dia eu até tentei um diálogo, porque as pessoas elas já declararam ter dificuldade em registrar um boletim de ocorrência. Ainda tem aquela situação em que o policial ele te dá todos os conselhos, e um principal é, desiste, esquece isso, deixa isso para lá, quando, na verdade, quando a gente tem essa atitude, a gente só fortalece o racista, a gente só fortalece o racismo. E é necessário que as pessoas entendam que injúria racial é um crime muito sério, é um crime grave. E os nossos policiais, a nossa segurança pública estadual precisa estar preparada para receber essas demandas. Eu fico assim, vendo você falar com muito entusiasmo, Christian, com muita energia, né? Você transmite essa energia para quem está... Eu estou aqui na sua frente. Você fala de exemplos, né? Mas conta mais para a gente com exemplos práticos que você conseguiu resolver nessa questão do racismo estrutural, dentro dessa metodologia na secretaria, aplicando para esses casos, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu estive na Justiça Federal e eu tive o privilégio de poder palestrar para juízes federais do Norte. Eu estava presente na Justiça Federal e existiu uma reunião virtual com os demais juízes, onde eu pude explicar para eles sobre o perfilamento racial, onde eu pude fazer um comparativo de uma juíza do Sul que sentenciou um cidadão pelo fato dele ter o estereótipo de um suspeito, de um criminoso, para você ver. E aí eu trouxe alguns exemplos, como o do cidadão que estava com um guarda-chuva e foi confundido como se ele estivesse com um fuzil. E aí quando eu chego nas escolas, e aí você vê quando chega o Dia Nacional da Consciência Negra, nós não temos mais agenda para a faculdade, nós estamos em julho. Eu não tenho mais agenda. Minha agenda está toda cheia para faculdades, para escolas, para empresas. Então, esse é um dos avanços. Eu te falei sobre o judiciário,
né? E agora eu te falei sobre o campo educativo, são esses eventos, são esses avanços. E nós temos também os conselhos municipais de segurança pública, que estão nos convidando para que a gente possa palestrar. Então, sem contar nas abordagens, que a gente sempre troca uma ideia no meio da rua. Então, esses são os avanços. É quando as pessoas te dão a oportunidade de te ouvir. Elas te convidam, significa que elas querem aprender, significa que elas estão pensativas em não tomar esses tipos de atitude racista. Então, os avanços são esses. É como eu olhar hoje para o poder público municipal, eu ligar para qualquer secretário e ele me atender para discutir sobre essa pauta. É eu poder chegar na Manaus Mais Cidadã e poder falar sobre as famílias em vulnerabilidade social, onde a maioria tem esse recorte racial. O Brasil, através do seu IBGE, a maioria dos desempregados são negros, a maioria das famílias em vulnerabilidade social são negras, a maioria das pessoas que dependem do SUS, que não têm condições de pagar um plano de saúde, são negras. Então é necessário que a gente possa trabalhar em cima desse recorte racial. E, lamentavelmente, se nós pegarmos o pós-abolição no nosso Brasil, pós-abolição no nosso Brasil, e trazer para os censos de 2023, 2024 e até 2025, você vê que é uma comunidade que realmente é o para-choque da sociedade, naquilo que traz, infelizmente, de forma lamentável, o sofrimento, o desrespeito, sofrer crimes. Então, a gente hoje ainda se depara com pessoas reclamando do cabelo das outras. Qual a necessidade de você estar sempre em contato com a comunidade? Existem situações deprimentes, vou te dar um exemplo. Quando chega no sábado, a gente tem que se deparar com jovens que estão precisando de um medicamento, pessoas reclamando sobre a falta de estrutura, e eu vou ser bem sincero, falta de macas no João Lúcio. E aí é onde a gente entra também como gestor. Quando a gente se depara com alguma jovem que eu preciso tirar uma dúvida com o senhor, eu fui chamada de macaca no meu trabalho. Como eu devo agir? Christian, o meu avô sofreu um racismo dentro do ônibus. E olha, esse dado, a maioria dos idosos que sofrem injúria racial são idosos negros. Então, quando chega o final de semana, a gente está na comunidade sempre tendo que trocar esses assuntos, essas ideias e trazer esses assuntos. Às vezes, por meio de uma brincadeira, a gente começa a trocar uma ideia e eu começo a explicar sobre essa educação antirracista. Quando alguém fala, ó, Christian, lista negra, olha, Christian, ovelha negra, olha, Christian, o negócio está preto. Então, nós fomos programados para associar a cor negra a tudo aquilo que é ruim. Outro dia eu chamei a atenção de um jornalista, não chamei a atenção de uma forma positiva, mas falando, colega, amigão, você colocou a lista negra. Não é a lista negra. Lista ruim. Às vezes eu chamo a atenção dos meus amigos quando eles falam, Christian, ele quis me denegrir. Denegrir é tornar negro. Só que, infelizmente, algumas pessoas tendem a manchar essa luta por uma educação antirracista. É necessário a aplicabilidade do letramento racial desde a casa até a escola. É necessário que os nossos educadores também tenham esse letramento racial. Então, você já observou que a nossa missão ela é muito grande. Porém, nós estamos dispostos a cumprir essa missão até onde nos for permitido. Eu gostaria que você me ajudasse a curtir, compartilhar, comentar, seguir o nosso canal e que você deixasse a sua mensagem final aí nesse episódio. A minha mensagem é que sejamos todos empáticos, que a gente possa fortalecer a empatia, que a gente possa ver no próximo a nossa própria imagem e que a gente possa ter uma paz, que hoje o que falta para a nossa sociedade é ter uma paz, um refúgio espiritual, onde a gente possa respeitar o contraditório e onde a gente possa respeitar o próximo. Obrigado pela audiência. Até mais.